Olá, tudo bom? Eu sou a Marina Ruivo e no vídeo de hoje vou trazer um comentário sobre este romance Betty Blue, 37,2 graus de manhã. É um romance francês, publicado originalmente em 1985 e traduzido em português nesta edição que eu tô aqui mostrando para vocês, que é de 1991, por uma editora que eu acredito que nem exista mais, chamada Escrita. Bom, esse livro eu fui reler ele agora, acabei me deparando com ele entre livros que tinham ficado na casa da minha mãe, enfim, livros que vão e voltam ainda em meio às mudanças. Eu me deparei com esse livro e quis ver como ia ser a experiência de releitura, já que a experiência da primeira leitura lá atrás, nos anos 90, não tinha sido exatamente muito boa. Por quê? Porque quando eu li pela primeira vez o livro, eu estava completamente impactada pelo filme Betty Blue. Eu tinha inclusive a trilha sonora do filme. Estava impactada pelo filme e muito fascinada pela personagem título, que é a Betty. E aqui, inclusive, o livro, ele traz, né, na capa a imagem da atriz e na contracapa a atriz e o ator que fazem, então, o casal protagonista. Então, eu estava ainda muito fixada no enredo e o filme conta o enredo maravilhosamente bem. Inclusive, eu quero rever o filme, mas ainda não fui fazer isso. Fui primeiro ver o livro, né? O filme ele é de 1986. Bom, eu estava então também muito fascinada pela personagem título e no sentido por quê, né? Ela é fascinante mesmo, né? Mas o que me atraía, né? A loucura dela era alguma coisa muito intensa para mim, né? Então era violento demais e ao mesmo tempo me parecia que ela se movia por aquilo que eu sentia na época, que era um desejo de ampliação do mundo, de sair da nossa vidinha mais cotidiana e apequenada, né? Um desejo de que a vida então possa ser maior do que ela muitas vezes né? E uma crença, né, que essa personagem Betty manifestava de que a vida tem que ser mais, tem que ser muito mais. E isso combinava muito com o meu espírito de menina de 16, 17 anos que eu tinha na época em que eu fiz essa primeira leitura, né? Então era esse tipo de fascínio mesmo que a Betty tinha e esse não se conformar com o comezinho das coisas, né, e querer algo grandioso, era isso que me impactava assim profundamente, né? E nesse sentido, então, o filme já trazia isso de uma forma esplêndida, né? Bom, por tudo isso, então, o livro naquela ocasião me deixou a desejar. Mesmo assim, eu tive um fascínio também, ainda que em medida menor, mas ler o livro também foi interessante naquele primeiro momento, porque eu ia descobrindo coisas que o narrador, que é o cara que namora, né, a Betty, em primeira pessoa, ele é um homem de 35 anos, a Betty é 5 anos mais nova que ele, e eu ia descobrindo, né, eu me fascinava então com a vida dele, né, e deles de uma forma ampla, né, como eles mudavam de uma cidade para outra, né, iam de um canto para o outro, de um trabalho para o outro, né, e até que eles iam parar numa loja de pianos, que era da família que veio a ser cunhado da Betty, e o cara perde a mãe, e aí, enfim, sobra para Betty e o narrador assumirem essa loja de pianos numa cidadezinha no interior francês, né? Então tudo isso eu achava muito bacana já desde essa primeira leitura, por ter inclusive, né, essa possibilidade de movimentação
de englobar várias experiências, vamos dizer assim. E também uma coisa que já na primeira leitura eu tinha achado muito bacana, assim, era como esse narrador, ao mesmo tempo que ele escreve um texto literário, e isso inclusive é fonte da maior confusão aí com a Betty, porque ela cria inclusive a ilusão de que ele é um super escritor, a ilusão assim, porque na verdade ele tinha escrito e nem estava exatamente planejando, né, quero ser um escritor, enfim, aí tem toda uma história, eu não quero também cortar o barato aí de quem for ler, porque vale a pena, né, eu tô fazendo vídeo porque vale a pena ler esse romance, eu fiquei muito contente com a releitura, foi uma experiência muito boa. Mas enfim, voltando, né? Eu achava nessa primeira leitura, eu lembro que eu tinha achado muito bacana o fato de que ele escrevia, mas também ele fazia diversos serviços manuais, então ele trabalhava como encanador, ele também era pintor de paredes, né? Então assim, tipo, ele fazia muitas coisas. Era esse tipo de coisa, na época, que me fascinava também nos livros, era ver o tipo de experiência de mundo que os personagens alcançavam e que eu não tinha e queria alcançar. Mas na releitura isso foi diferente. Reler então o Betty Blue foi diferente, não só porque agora eu tenho praticamente 10 anos a mais do que o narrador, né? Então antes para mim ele era um adulto que fazia as coisas que eu não podia fazer, agora, né, isso tudo já foi, mas porque eu pude descobrir e me deter na forma como ele narra a sua história, né? Muito mais do que nessas outras coisas que eram aquelas que me atraíam antes, né? Então a forma que ele narra essa história, que afinal de contas é a história de um amor, de uma devoção de um homem por uma mulher, né? É uma história de como essa mulher surgiu repentinamente na vida dele e transformou a vida dele irremediavelmente, de uma forma assim que não tem como, né? Ele realmente subverteu completamente a vida, subverteu completamente a vida dele, né? E ele fazia tudo por ela, né? Até roubar uma empresa de transporte de dinheiro se disfarçando de mulher, porque ele acreditava que se ele conseguisse dinheiro, isso ia dar mais ânimo para ela, né? Isso ia dar mais incentivo e estímulo de viver mesmo para a Betty. E aí ele vai fazer tudo, até o que a gente não imagina nem pode imaginar, e que eu não vou contar. Mas a questão é que ele conta essa história de uma forma que é muito gostosa da gente ler. A linguagem dele por um lado, a gente pode dizer que ela é desprovida de enfeites, mas é claro que ela é bastante trabalhada para chegar nesse caráter de grande coloquialidade, né? E ao mesmo tempo, até porque o narrador não é alguém erudito, né? Então é uma linguagem coloquial, em que às vezes entram alguns palavrões e entram termos muito cotidianos, né? Não é uma linguagem tão enfeitada, nem um pouco, mas ao mesmo tempo ele traz algumas imagens pra gente tão inusitadas, e o uso dos verbos que ele faz também, que é uma experiência muito gostosa a gente ler se atentando para essa linguagem. Então, para mim, foi uma redescoberta do livro deste autor que eu nunca li mais nada. Aí eu fui até pesquisar e vi que tem outros livros dele traduzidos, fiquei curiosa. Descobri também, traduzidos para o português, né? Descobri também que outros livros dele viraram filme, então, mas aí não assisti ainda. Então eu vou ler só um trechinho para vocês, sei lá, é até difícil de separar, mas eu vou ler um bem curtinho e dizer então que vale muito a pena Betty Blue. Então a gente encontra, por exemplo, né, frases assim: ao final de alguns dias, as aftas sumiram. O tempo parecia maluco. Assim, ainda não era verão, mas os dias já estavam bem quentes e uma luz branca regava as ruas o dia inteiro. A ideia da luz regando, né? Entregar pianos com um tempo desses era como derramar lágrimas de sangue. Ele faz essas comparações
às vezes são metáforas, às vezes comparações que são muito inusitadas, mas que não ficam, não dão um efeito de rebuscamento, porque é nessa linguagem toda que ele usa muito tranquila, vamos dizer assim, né? Então, entregar pianos com um tempo desses era como derramar lágrimas de sangue, mas as coisas haviam retomado seu curso. A verdade é que esses pianos estavam começando a me cansar. Às vezes tinha a impressão de estar às voltas com caixões. Esse é um pequeno exemplo, tem muitos, né? Até pensei em ler alguma coisa do início, mas enfim, fico com esse trechinho. Reforço, Betty Blue, um romance que vale principalmente para quem... Não, principalmente não, mas também para quem gosta de ler romances que falam de escrita, romances que falam das buscas, dos desafios, das dificuldades. Isso acaba sendo um dos fios do romance. É isso, gente. Espero vocês na próxima semana. Até! Obrigada!